Oi, eu sou a Maria e hoje eu vim contar as perguntas que mais fazem a respeito dos meus gatos e a minha experiência com felinos. Vamos lá? Então vamos falar a primeira pergunta. Eu conheci o Andrei há mais ou menos 11 anos e quando eu fui morar com ele, ele já tinha um gato, que era o Ginho, que tá hoje com a gente, vai fazer 14 anos. O Andrei tinha resgatado ele das ruas de BH, ele era um filhotinho branquinho desse tamanho assim, e cheio de pulga, foi um fuá que levou pulga pra casa do Andrei, foi uma coisa. Depois que eu mudei pra BH pra morar com o Andrei, a gente adotou uma gatinha que chamava Lili. A Lili viveu com a gente durante 1 ano e meio, ela não sabíamos, porém ela tinha felve, ela tinha uma boquinha torta, porque quando ela era filhote levou uma mordida e ficou com a cicatriz da boquinha. Depois eu acredito que essa mordida tenha passado para ela a felve, que foi o que fez ela virar estrelinha. Depois eu vou explicar melhor sobre o que é FIV e felve. Logo depois que a Lili morreu, eu já era voluntária de um abrigo e estava apaixonada por uma gatinha preta que chamava Lua. E ela tinha um bigode assim, branco, e era muito engraçadinha porque ela falava, ela era muito reclamona. Então eu já estava decidida que a Lua ia ser minha. Logo que a Lili morreu, a minha mãe foi para BH ficar comigo, porque eu fiquei muito triste, né? Fiquei muito abalada. E aí minha mãe foi comigo no abrigo para conhecer a Lua e acabou se apaixonando pela Rézio, que na verdade ela não era desse tamanho e não se chamava Rézio, ela se chamava Ditinha. No fim, adotamos Lua e Ditinha, que viraram Alaska e Rézio. Hoje elas estão com 7 anos. Acho que uns 2 anos depois que estávamos com 3 gatos, eu estava voltando de um curso que eu fazia em BH e encontrei esse gatinho, filhotinho, na rua. Aí eu falei assim, nossa, eu não posso pegar mais um gato, gente, impossível isso. Fui lá e falei assim, bom, se o gato fugir, eu não pego. Mas se ele vier até mim, eu vou pegar, né? Porque gato manso na rua é um problema, gente, porque as pessoas fazem maldade. O gato pulou no meu colo. Então, foi o Gordon, o nosso quarto gato. Tava decidido que seriam 4 gatos para sempre, só que eu tinha esse desejo muito grande de ter um gato cego. Depois que eu li o livro A Odisseia de Homero, que é um gato cego, eu fiquei assim apaixonada por um gato especial, assim, sabe? E aí apareceu essa gatinha cega no abrigo. A princípio não ia adotar, ela já estava com uma adotante, estava tudo certo, só que as meninas testaram ela e deu positivo para felve. E a pessoa que ia adotar, ela desistiu, simplesmente porque não queria ter um gato com problemas. Foi um tormento em casa até eu conseguir fazer o Andrei amolecer e adotar a Sansa, né? Que até então se chamava Kit Kat. Então ficamos com 5 gatos. E acabou, gente. Não tem mais espaço, não tem mais lugar neste relacionamento para gatos. Bom, como eu falei da minha gatinha, a nossa primeira gatinha que morreu de felve, eu acho legal a gente abrir um pouco esse parênteses aqui, porque eu acredito que as pessoas têm muito preconceito e até mesmo falta de conhecimento sobre isso. Então vamos lá. O que é a FIV? A FIV é a imunodeficiência felina, mais conhecida como a AIDS felina. E a felve é conhecida como a leucemia felina. Infelizmente, as duas não têm cura, então você tem que entender que para desenvolver essas doenças, o gato tem que estar com a imunidade baixa. O que você faz? Mantém a imunidade do gato alta. Como? Boa alimentação com ração de qualidade, ração premium, super premium, impedindo que o gato saia na rua, porque eu acho que se ele sair na rua, ele pode ter contato com outros animais, rato, pombo, que pode contrair outra doença também, que pode ser muito pior. Como que eles contraem? Normalmente pela troca de saliva e sangue, mordida, né, com briga e tudo mais. A felve contrai
pela saliva, sangue e alguns veterinários dizem que também por fezes e urina. Eu posso dizer pela minha experiência, tá? Eu não sou veterinária, mas eu tenho experiência com a Lili e hoje com a Sansa. A imunidade da Lili estava boa, estava tudo certo. Aconteceu que eu fui viajar e ela ficou sozinha com meu marido. E eu acredito que ela tenha sentido muito, parou de comer. Quando ela parou de comer, afetou o fígado dela e deu lipidose hepática. O que é lipidose hepática? O fígado dela começou a absorver gordura. E aí ela parou de comer. Quando ela tentava comer, ela ficava enjoada porque atingia o fígado dela. E aí ela não queria comer mesmo. Ela ficou um mês internada e no fim acabou morrendo. Não tinha mais o que fazer. O Ginho, o nosso gato, que já estava na época com 5 anos, teve contato com a Lili. Então, comia junto com a Lili, fazia xixi e cocô na mesma caixa que a Lili, bebia água, ela passava horas lambendo ele. E quando a gente foi fazer o teste nele, ele deu negativo. Logo depois, as meninas vieram para casa, elas não eram testadas na época, então a gente continuou a vida. Quando a Sansa foi morar com a gente, nós decidimos testar todos os 4 gatos antes, vacinar com a quíntupla, porque a quíntupla protege contra a FeLV, não contra a FIV. Não existe vacina contra a FIV, só contra a FeLV. A quíntupla protege contra a FeLV. E a Sansa veio para casa com a quádrupla, com a vacina quádrupla. Eu acredito que o contato deles não transmite FeLV, porque esse contato com os meus gatos, que não brigam, eles brincam, mas eles não brigam de morder, de machucar, de nada. Primeira coisa que eu fiz foi dar um bom banho nelas, com shampoo antipulga, passei, né, o produto para pulga também, e já estavam castradas e estava tudo certinho. Quando o Gordon foi para casa, ele ficou mais tempo no banheiro. A gente gosta de deixar esse período de experiência no banheiro. Até os gatos começarem a se adaptar com o cheiro de um novo animal. Às vezes, eu coloco um pouquinho de baunilha. Tem gente que fala que não é bom colocar baunilha assim na nuca deles para eles acostumarem com o mesmo cheiro. Eu coloquei, não aconteceu nada de ruim entre eles, assim. A adaptação foi... Tem fus, tem gente irritada, tem gente que fica nervoso, mas passa. Todas as nossas adoções foram assim. Eles fazem fus, mas depois eles acostumam. É tempo, gente. Tempo é rei no processo de adaptação de um animal. Não é chegar em casa e jogar o bicho no mesmo cômodo que o outro e esperar que eles se entendam. Não. É deixar um tempo afastado em cômodos separados, aos poucos introduzindo o animal até eles se acostumarem. Eu até conversei já com a minha ginecologista, ela falou assim que o tanto tempo que eu tenho gato, pode ser que meu organismo tenha até criado uma imunidade contra isso. Eu não tenho toxoplasmose, eu não como cocô de gato, porque as pessoas têm esse costume, né, de falar que gato transmite toxoplasmose. Assim, é muito difícil o gato transmitir toxoplasmose. Pode acontecer? Pode. Mas assim, você tem que comer cocô de gato, não ter uma higiene boa, tipo, ir lá limpar a caixa de areia, não lavar a mão e comer, sabe? Coisas assim. Então, eu acho que você tem que ter um mínimo de higiene quando você tem um animal também. Não. A Rez eu tomo banho só quando ela chegou em casa, há 7 anos atrás. A Alaska tomou acho que 3 banhos, porque ela tava com um período de caspinha, assim. O Gordon também só tomou um banho quando chegou em casa. A Sansa também. O Ginho foi o único que tomou mais banho e foi tosado, o que eu não aconselho, gente. A tosa, ela para animais, principalmente para gatos, ela não é necessária. Talvez a tosa higiênica somente, mas a tosa, ela tira a proteção do animal. O pelo existe
para controlar a temperatura do animal, tanto no frio quanto no calor. Então, se tá muito quente, aquele pelo vai proteger o animal do calor. O Ginho, na época, eu era meio ignorante, não conhecia muito sobre isso. Eu tosava porque eu achava que ele soltava muito pelo. E o problema é que eu acho que aumentou a quantidade de pelo conforme a gente foi tosando. Então, tosa não é indicada para gatos. E banho também não, gente. Eles são animais extremamente limpos. Eles não têm essa necessidade de ficar tomando banho de água. Eles se lambem o tempo todo. Eles são muito limpos. Então, ninguém aqui em casa toma banho direto. Até mesmo quando a gente mudou pra cá, eles não fizeram nenhuma sujeira na caixa de transporte, então nem foi necessário fazer limpeza neles quando chegaram aqui na Alemanha. Os meus gatos não usam coleira porque eles não saem na rua. Eles não têm nenhum acesso à rua. Nunca tiveram. É importante, por exemplo, se você mora numa casa, né, que o gato consegue fugir, alguma coisa assim, ter a coleira com identificação. E jamais colocar guiso. O guiso, que é aquele negocinho que faz barulho, não tem necessidade e ele atrapalha muito o animal. Além do barulho que os animais têm, né, os gatos têm uma audição extremamente aguçadas que atrapalha. Mas, gente, imagina você ficar um dia inteiro ouvindo um barulhinho perto da sua orelha. É horrível. Então, assim, não coloquem guiso na coleira dos gatos, tá? Todo o processo de trazer eles para a Alemanha tá aqui. Não sei ainda, não sei colocar, mas pode ser que esteja na descrição, que eu fiz um vídeo, que é o meu vídeo mais visto. E nesse vídeo eu dou todos os detalhes de como foi trazer os animais para a Alemanha. A adaptação deles foi muito tranquila. A gente chegou com as caixas no apartamento que a gente estava temporário, abriu, eles saíram cheirando tudo. Já acharam a caixa de areia, já deixamos tudo pronto, porque meu marido já estava aqui, né? Então já deixamos tudo pronto, com caixa de areia, água, tinha uma fonte, tinha ração, tinha patê, tinha tudo. Então assim, foi muito tranquila a adaptação deles. Eu até acho que eles nasceram para serem alemães, porque eles estão adorando o clima aqui, gente, solzinho na janela, tá ótimo. Eu tenho uma planilha que eu fiz para alguns amigos, que sempre que quando eles querem adotar um gato, eles perguntam para mim os detalhes, assim, de quais são os gastos para ter um animal. Então, assim, o que você tem que pensar antes de adotar um animal? Primeiro, condições financeiras. Ter um animal para não tratar ele da maneira adequada, não tenha. Então, o que eu posso dizer? Ração de qualidade, areia, caixa de areia, veterinário pelo menos anualmente, vacinas. O veterinário é muito importante, tá? Não fica dando Google, ai meu gato tá com diarreia, dá um Google e dá remédio de gente. Gato pode tomar remédio de gente? Até que pode, mas com a prescrição do veterinário, por favor. Telar apartamento e casa, para ele não ter acesso à rua. Acho que normalmente é isso. A castração, normalmente se você adota de uma ONG, vem castrado, né? Ou então eles ajudam você na castração. Mas a castração é muito... Antes de tudo, gente, por favor. A castração, tá? Castrem os bichos. Não vamos fazer mais bichinhos no mundo que tá aí cheio de bicho, tá? Não, gente. Limite do limite do limite é ter 5 gatos. É muito pelo, é muito sujeira, é muito difícil. Então, eu vou mostrar pra vocês como que é a nossa casa adaptada aqui na Alemanha para os gatos. Obrigada por assistir esse vídeo.